Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nessa manhã. Quero convidar você nesse momento, unir-se a sua família, estar todos aí juntos para cultuarmos o nosso Deus. Sei que é um momento novo, uma maneira nova de estarmos reunidos, mas dessa forma nós vamos adorar a Deus, nós vamos servir ao nosso Deus. É importante que você se lembre que você não vai assistir ao culto, mas que você vai cultuar a Deus juntamente conosco aqui. Você e toda a sua família, você e toda a sua casa. Aproveite esse momento para enviar esse link nos grupos de WhatsApp, convidando os amigos, aqueles que geralmente não vêm à igreja, mas que podem nesse momento ser alcançados pela palavra de Deus. Faça isso agora. Comece também a orar, comece a colocar a sua vida na presença do Senhor, a sua casa na presença do Senhor, a sua família. Vamos juntos orar? Senhor, nós queremos te dar graça nessa manhã, queremos te louvar porque até aqui o Senhor nos sustentou, mesmo em meio a tantas notícias difíceis que nós estamos recebendo ao longo da semana. Nós podemos estar neste momento reunidos como igreja, como corpo, como família. Apesar da distância física e temporária, nós nos reunimos nesse momento como igreja do Senhor, em nossos lares, em nossas casas, com as nossas famílias, para dizer que o Senhor é bom, Pai. Para dizer que a tua misericórdia se renova cada manhã e que nós somos gratos a Ti, Pai. Gratos porque o Senhor tem cuidado do seu povo, porque o Senhor tem sustentado os seus filhos. Nós queremos que o Senhor continuará fazendo isso. Nós confiamos em Ti, a nossa esperança está no Senhor o tempo todo. Nessa manhã nós pedimos que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer desde já a você que está aí nos acompanhando, você que está chegando. Que seja uma manhã abençoada e logo mais à noite também, você que estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu quero mandar um abraço caloroso a todos os bombeiros que estão nos acompanhando, o pessoal da saúde, os irmãos que estão aí trabalhando, que estão nesse momento lutando contra essa pandemia. Quero que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos para cultuarem conosco nessa manhã. Quero te convidar, juntamente comigo, louvar o Senhor, cantar juntamente conosco aqui que estamos reunidos. Que seja um tempo de louvor, de adoração, onde você estiver. Faça desse culto um momento de gratidão, de adoração ao nome do Senhor. Vamos juntos cantar.
Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos juntos cantar isso ao nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Aleluia, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com essa canção, onde nós vamos declarar que existe um lugar de refrigério, que existe um lugar onde nós podemos descansar mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos momentos de tribulação, mesmo em meio aos momentos de angústia, de ansiedade. Há um lugar de refúgio, há um lugar de refrigério, onde a nossa alma pode se aquietar. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Cante isso nessa manhã. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar
onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Vamos cantar juntos, declarar isso ao nosso Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Senhor, nesses momentos de tribulação, Senhor, nesse momento de dificuldade que nós temos enfrentado, nós sabemos que podemos encontrar em Ti um refrigério, um lugar seguro, Pai, onde a nossa alma pode descansar. Por isso, neste momento, visita cada lar, cada família, cada pessoa que está participando deste culto, que está se reunindo juntamente conosco para bendizer o Teu nome. Eu peço que o Teu Espírito Santo visite nessa hora, tirando todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade e trazendo paz, Pai. Que o Teu Espírito Santo entre em cada lar, gerando vida, gerando esperança, levando alegria, alegria que vem do céu, gerando esperança, Pai, e paz que o mundo não consegue compreender, mas somente aquele que está em Ti é capaz de desfrutar. Nessa manhã, traz paz aos nossos corações, que nós possamos encontrar este lugar de descanso, de refúgio e de alívio para as nossas almas. Vamos cantar mais uma vez esse refrão juntos. Esse lugar é no Senhor. 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 Que Deus te abençoe. Que o Senhor nessa manhã possa manifestar sua graça, sua glória, seu amor, a sua bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. A graça, a paz, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Você que está nos assistindo agora, famílias ou indivíduos que estão nos assistindo agora, acompanhando este culto online. Eu sei que alguns irmãos já estão acompanhando, tanto aqui da Terceira IPI, como também de outros tantos lugares
inclusive amigos de fora do Brasil. Eu sei que alguns na Bolívia já estão acompanhando este culto. Minha saudação aos queridos irmãos lá, também de Luxemburgo, Portugal e Alemanha, que nos acompanham por este culto neste momento. E também a todo o pessoal da saúde, que Deus abençoe de uma forma especial você que está se dedicando num momento em que você precisa da oração da igreja, do apoio dos irmãos, e conte conosco, né? Enfermeiros, médicos, auxiliares, estudantes de medicina, residentes e tudo mais. E também aos bombeiros de Marília, fiz parte do trabalho ali e alguns já estão acompanhando aqui. Que Deus abençoe você. E eu quero ler nesta manhã, no profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, que diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Fé em meio à crise. Eu li a respeito de algumas sementes misteriosas que existem no estado de Utah, nos Estados Unidos, e essas sementes, ao longo de séculos, centenas de anos, elas ficam guardadas no subsolo, elas estão vivas, mas não se transformam em árvore. Mas quando existe uma catástrofe natural, em que as árvores são mortas ou arrancadas pelos tufões ou pelos incêndios, aí essas sementes, misteriosamente, elas brotam de debaixo da terra após uma catástrofe e se tornam uma linda floresta. Mas, vindo o tempo de bonança, elas se guardam novamente. Quando eu li sobre isso, me veio à memória o tipo de fé que o profeta Abacuque tem. A fé que está guardada, mas que aparece no momento da crise. E é para isso que eu quero te chamar nesta manhã, para juntos meditarmos sobre o que Deus tem a falar através do profeta Abacuque. Aliás, o profeta Abacuque era um profeta contestador. Toda a sua profecia não é para o povo, mas ele briga com Deus, ele discute com Deus, ele reclama com Deus. Para tanto que Abacuque, em hebraico, quer dizer abraço. Mas Jerônimo, que era tradutor da Bíblia e também versado na história dos profetas e na língua hebraica, ele diz o seguinte, que o profeta recebe esse apelido não porque ele dá um abraço afetuoso em Deus, mas por causa do abraço estilo MMA, aquele abraço de urso, aquele abraço de segurar Deus e dizer: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que eu oro e o Senhor fica em silêncio? Deus, por que o Senhor não responde? É o abraço da luta corporal. Pois bem, Abacuque é um livre pensador, ele é profeta e é filósofo, é um intercessor, mas também é um pensador. E só a figura desse profeta já nos dá a plena ideia de que a fé não anula a razão, de que podemos sim ter dúvidas no coração, desde que trabalhemos com ela, levando até os pés do Senhor. E é interessante que ele começa a sua profecia com um desses abraços de urso, dizendo: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio? Deus, o que está acontecendo? Ele começa expondo um drama e reclamando o silêncio de Deus. Até quando? Mas ele termina a sua profecia glorificando a Deus, adorando a Deus. Pois bem, alguns dramas aqui. O primeiro deles é o do silêncio de Deus, que eu já falei. É difícil para nós entendermos a voz de Deus, quanto mais o silêncio de Deus. Abraçamos Deus por vezes e perguntamos: Deus, onde está o Senhor? Deus, onde está você? Em meio a tantos dilemas que nosso país passa. Quando começa a sarar do dilema da dengue, logo vem o dilema da corrupção exacerbada, logo vem o dilema da desigualdade social. Quando as coisas começam a sarar, e aí agora vem o dilema do coronavírus, o silêncio de Deus em meio às tragédias.
é uma história difícil de entender. Aliás, nas narrativas bíblicas nós já encontramos em algumas ocasiões o silêncio de Deus. Por exemplo, quando o povo hebreu ficou por 4 séculos escravos no Egito, Deus silenciou. No exílio babilônico, por 70 anos, Deus silenciou. No período interbíblico, Deus silenciou. Jesus na cruz do Calvário, perguntando: Pai, por que me desamparastes? É o silêncio de Deus. Aliás, o silêncio de Deus continua até no céu. Sabia disso? Os mártires reclamando a Deus em Apocalipse 6, dizendo: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas os que habitam na terra? Até quando? Até quando, ó Deus? O silêncio de Deus muitas vezes foi um questionamento ao longo da história. Um sobrevivente do campo de Auschwitz diz o seguinte, que a pergunta que ele mais ouvia no campo de concentração ao longo da Segunda Guerra Mundial era: onde está Deus? 1994, 1 milhão de pessoas morreram em uma semana num conflito tribal entre Hutus e Tutsis em Uganda. E os padres e pastores depois se reuniram em torno da maior vala comum que existe na face da terra, naquele local, com aproximadamente 250 mil corpos. E oraram, e depois choraram, e vários padres e pastores perguntaram: onde está Deus nesta tragédia? Alguns se arriscam a responder, ao longo da história, que Deus fez o mundo e o deixou, que Criador, sendo maior do que criatura, não pode se envolver nos dramas da criatura. São tentativas de explicar a relação entre Deus versus sofrimento humano. Esse é o drama de Abacuque. Esse é o drama que muitos pais de família sofrem. E às vezes perguntam isso: onde está Deus em meio ao desemprego? Onde está Deus quando a enfermidade chegou? Onde está Deus quando o filho foi para os descaminhos do vício, da dependência química? Onde está Deus? Esse é o drama de uma sociedade insegura nas últimas semanas. Também o drama da assolação. Abacuque 1, versículo 3. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Aqui Abacuque está reclamando da opressão política, mas também na época era um caos social, tanto quanto os problemas da saúde pública hoje. Havia o perigo iminente da invasão dos caldeus sobre Israel, o drama da injustiça, o drama da opressão, o drama da oposição a Deus, o drama da enfermidade sobre o povo de Deus. E aí então, no meio destes dramas, ele pergunta a Deus: por que o Senhor me faz ver o problema e não faz ver a solução? Como sociedade, nós passamos por tempestades. Nós passamos também por outros dramas parecidos com este de Abacuque. O drama da pandemia nesses dias. Abacuque começa reclamando, não esqueça isso, e termina glorificando. Ele começa trabalhando com Deus as suas dúvidas e termina no mais alto grau da fé. Ele começa abraçando a Deus como um judoca e termina exaltando a Deus, reverenciando a Deus. Abacuque reencontra a fé em meio à crise. E ao longo do livro de Abacuque, eu quero pensar algumas dessas sementes que eu te falei lá no começo, para que você entenda que no meio da crise você pode ter a sua fé renovada, a sua fé revivificada, a sua fé renascendo em meio às cinzas da crise e dos dramas da vida. Acompanhem comigo algumas dessas sementes. Primeira delas, a fé nasce do conhecimento de Deus.
quando olhamos para o versículo de número 12, e se você aí na sua casa está com a Bíblia, vá me acompanhando, Abacuque 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aí ele começa a entender que Deus tem propósitos e desígnios, porque Deus é soberano. Quem conhece Deus não é confundido em meio às crises da vida. Essa é uma máxima da fé cristã. Aliás, o profeta Daniel já dizia isso: o povo que conhece o seu Deus esforça-se e faz proezas. Quando você sabe que Deus é soberano, você descansa na soberania de Deus, dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. Quando você sabe Deus é onisciente, você fica tranquilo, porque sabe que todas as suas inseguranças Ele está vendo, Ele está reconhecendo, Ele está cuidando de cada detalhe, de cada célula do seu corpo. Deus está no controle, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Quando você sabe que Deus é onipotente, você confia nele. Você sabe que nada se opõe ao poder de Deus. Ele é o único poderoso, é o maior poderoso, de poder incontestável. Isso é a onipotência de Deus. Quando você sabe que Deus é amor, você confia de que Deus está carregando você no seu colo. Fé é mais do que crendice popular. Fé é mais do que pensamento positivo. Fé é mais do que repetição de jargões gospel. Nesses dias a gente ouve muita gente dizendo como que uma fala até inconsciente, repetitiva, uma papagaiolada, né? De gente dizendo: Deus é mais, cruz credo, outra, está amarrado, e assim por diante. Se você conhece o seu Deus, você confia nos atributos de Deus, e isso se transforma em fé para vencer a crise, como foi com Abacuque. Também, a segunda semente, a fé nasce com os desabafos da alma, versículos 13 e 14. O profeta diz: tu és tão puro de olhos que não vês o mal e a opressão, não podes contemplar. E aí ele vai discutindo com Deus, apelando para a justiça de Deus. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Abacuque desabafa com Deus, ele derrama suas dúvidas para Deus, ele se sente injustiçado, mas vai reclamar com Deus. Escute isso. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A incredulidade questiona Deus para destruir Deus. A dúvida questiona Deus para construir a fé e entender, a partir da fé, os dilemas do mundo e os dilemas pessoais. Fale com Deus sobre as suas dúvidas. Fale com Deus, mas fale com Ele, e fale só para Ele. Fale com Deus sobre as suas inseguranças. Fale com Deus sobre os seus medos. Fale com Deus sobre as suas dúvidas. Elas não são pecaminosas. São desabafos da alma. O desabafo é uma terapia legítima. O desabafo é libertador. O problema é desabafar no lugar errado ou com pessoas erradas. E o profeta vai desabafar com Deus. E você pode fazer isso. E você deve fazer isso. Discuta com Deus sobre sua vida, sobre suas fraquezas, sobre suas frustrações. Fale isso para Deus em oração. Pois bem, a terceira semente, a fé nasce da oração paciente. E aí o profeta vai discutindo com Deus, capítulo 1, e ele chega no capítulo 2. E veja o que acontece. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e viverei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler mesmo quem passe correndo, porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Em outras palavras, espere, Abacuque, vai chegar o dia das suas respostas, e elas vão ser grandes, elas vão ser maravilhosas. Mesmo quem passa correndo vai ver como num outdoor as respostas das suas crises. Abacuque, é Deus dizendo agora para Abacuque. Pois bem, Abacuque foi o profeta intercessor. Ele recolheu-se para aguardar resposta de Deus à sua queixa. Ele ora enquanto espera e espera enquanto ora. Ele fez uma torre, construiu uma torre para orar, e ali ele fica, ali ele espera a resposta de Deus. Ele fez perguntas filosóficas a Deus, mas aguardou em oração. Aliás, alguém disse que um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando as coisas à volta estão assustando, vá para a sua torre de vigia. Quando o mundo parece perder o sentido, recolha-se em oração. Quando a vida parece tirar o tapete de debaixo dos pés, vá para a oração. Você tem um recurso infalível: orar a Deus, falar com Deus e aguardar pacientemente as respostas de Deus. Quarta semente: a fé nasce da esperança em Deus. Capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A fé de Abacuque faz com que ele olhe para algumas décadas depois, alguns séculos depois, e diga: isso vai acontecer. A terra vai ser cheia da glória de Deus e do conhecimento de Deus. Esse tempo ainda não aconteceu desde que o profeta Abacuque profetizou, mas a esperança nós não perdemos de que no Apocalipse Deus diz: eu farei um novo céu e uma nova terra. A fé de Abacuque faz com que ele entenda que os grandes problemas da humanidade são ausência de Deus, de conhecimento de Deus e de glória de Deus. Todos os dias vai ao ar milhões de toneladas de hidróxido de carbono, que vai matando as populações. Isso por causa da ambição, a ausência de Deus. Ambição de alguém que não conhece a Deus, a provisão de Deus, e quer acumular bens em nome das suas estruturas, às custas da saúde do próximo. Todos os anos morre mais gente nas estradas do Brasil do que foi na guerra do Golfo Pérsico. É a ausência de sabedoria e sensatez do ser humano, a ausência de Deus, a ausência do conhecimento de Deus e da glória de Deus sobre o nosso planeta. Todos os anos, jovens brasileiros precisam sair das faculdades, trancar as suas matrículas, porque as condições econômicas não são viáveis e porque a corrupção dilapidou os cofres públicos. A ausência de Deus no nosso país, a ausência de Deus, da glória de Deus e do conhecimento de Deus. Mas Abacuque não se deixa abater. Ele conhece o problema, mas ele tem esperança na solução. Nós conhecemos muitos problemas e por vezes perdemos a esperança na solução. Eu quero te dizer nesta manhã, nesse dia, semeie no campo da esperança. Deixe que a semente da esperança nasça no meio da crise. Isso é esperança. Abacuque diz: eu creio que um dia a terra vai se encher do conhecimento e da glória de Deus. A fé nasce da esperança. Aliás, dizem que nós podemos viver 40 dias sem comer, 3 dias sem água, 4 minutos sem respirar, mas nem 1 minuto sequer sem esperança. A esperança mantém
a vida. Sabe o que significa a palavra pandemia? Pois bem, a palavra pandemia, o prefixo pan, vem do deus do medo, da mitologia grega, o deus Pan, o deus do medo. Mas é interessante o seguinte, que na mitologia grega, em todos os deuses do folclore grego, o único deus que morreu foi o deus Pan. Em outras palavras, mesmo aqueles que não conhecem a Deus sabem, o medo pode morrer a partir da esperança. Você pode matar, com a esperança você pode matar o medo. Com a fé você pode matar o medo. Com a confiança em Deus você pode matar o medo. Quinta e última semente, a fé nasce da adoração incondicional. O profeta termina com aquilo que nós cantamos agora há pouco e você cantou aí no seu lar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, capítulo 3, versículos 17 e 18 e 19. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Mesmo que as condições sejam péssimas, continue a adorar a Deus. Mesmo que não haja ovelhas na malhada, continue a adorar a Deus. Não haja gado no campo, continue a adorar a Deus. Continue a confiar no Deus da sua salvação. Isso é fé. Mesmo que as condições no momento não sejam as que você queria ou esperava, continue a adorar. Isso é fé. Continue a buscar a Deus. Isso é fé. Continue a adorar com o seu trabalho cristão, com o seu coração altruísta, com seus lábios cantando a Deus, com a sua oração clamando a Deus. Eleve a sua adoração a Deus em tempos de crise. Isso te enche o coração de fé, como Abacuque. Abacuque começa com a crise dos dramas e termina adorando a Deus incondicionalmente, dizendo que mesmo que dê tudo errado, ele continua confiando em Deus. Lembra daquelas sementes que eu falei no começo desta pregação, alguns minutos atrás? Pois bem, algumas dessas sementes você pode esperar que geminem, brotem no solo difícil de uma crise, no solo ensolarado, no solo ressecado, enrijecido do tempo em que vivemos. Você pode plantar ou esperar que nasça do fundo deste solo a semente do conhecimento de Deus, e ela brota em forma de fé. A semente dos desabafos da alma, que brotam em forma de fé. A semente da oração paciente, que brota em forma de fé, como Abacuque. A semente da esperança em Deus, de um mundo melhor, que brota do solo da alma. A semente da adoração incondicional, que se transforma em fé. Estranhamente, surpreendentemente, a fé pode nascer em tempo de crise, sim. Que Deus nos dê a fé de Abacuque para, em meio à crise do Covid-19, nós não desanimarmos e termos o coração cheio de fé, como o profeta Abacuque. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós nos quedamos humildemente diante da Tua presença. E primeiramente queremos dizer como os profetas do passado: Senhor, temos pecado contra Ti. Como povo Teu, pecamos contra Ti. Como nação, pecamos contra Ti. Como indivíduos, pecamos contra Ti. Desagradamos o Teu coração. E esse está sendo, quem sabe, o momento, ó Deus, em que muitos estão revendo a sua vida espiritual, a sua fé, a sua caminhada com Deus. E eu peço que esta palavra deste dia entre profundamente nos corações e encontre guarida, e que do solo tão complicado das crises, do solo tão ressequido das crises,
nasçam as sementes da fé. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos, os irmãos que estão em casa, vamos ficar atentos aos recados da igreja dessa semana. Nós queremos dizer que os pastores e seminaristas essa semana estarão disponíveis online para pedidos de oração. Você que está precisando de uma palavra de ânimo, de aconselhamento, pode estar ligando, mandando mensagem para os pastores, presbíteros e seminaristas. O tempo todo estaremos à disposição dos irmãos. Nesse momento, cada presbítero, cada seminarista estará postando um vídeo, né, nos grupos. Todos os dias, então, terá um vídeo de ânimo, de trazer a fé, de trazer uma palavra de esperança para a nossa vida. A cada dia nos grupos, então estejam atentos. Também os irmãos que não estão nos grupos, ou seja, irmãos que são membros da igreja, mas que não estão em nenhum grupo. Os irmãos podem estar procurando os administradores, ou até a mim mesmo eu estaria adicionando os irmãos no grupo. Este mesmo culto também estará sendo transmitido hoje à noite às 19 horas. Então, os irmãos que não puderam acompanhar todo este culto, compartilhe, também estará no YouTube. Então, os irmãos podem estar acompanhando também pelo Facebook, a página é a Terceira IPI de Marília. Os irmãos estarão acompanhando isso. Um recado do Encontro de Casais, ou seja, do Ministério de Casais também, promover uma galinhada, estará sendo cancelada, mas a partir do mês que vem, o mês de abril, no final do mês estará sendo reagendado mais uma vez, e os irmãos não terão prejuízos, tá bom? Fiquem tranquilos. Não deixe de contribuir também, irmãos, mesmo online, pelos aplicativos. Nós estaremos contribuindo com o reino de Deus, através também online. Nós temos tecnologias para isso, os irmãos podem estar abençoando. Há muitos compromissos que a igreja tem com os missionários, congregações, assistências sociais e etc. E os irmãos podem também estar abençoando, continuando, abraçando essa causa do reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Amém? Feche seus olhos, aí na sua casa você pode estar adorando também, cultuando a Deus. Feche seus olhos como referência a este culto. Soberano Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo, ó Deus. Sabemos que essa palavra de ânimo e de encorajamento veio aos nossos corações, ó Deus. A nossa fé é testada pelo fogo, ó Pai. E nós queremos abraçar essa causa, Senhor meu Deus, de estarmos unidos em espírito, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está recebendo essa mensagem, que os corações deles possam estar tranquilos em meio à tempestade, em meio ao caos, ó Pai. Nós louvamos e te adoramos porque o Senhor é Deus. Sobre toda e qualquer circunstância, o Senhor é Deus na nossa vida. Abençoa esses lares, cura, Senhor meu Deus, se há alguma enfermidade, se há alguém que está, meu Pai, doente, ó Deus, abençoa, traga saúde emocional e saúde na nossa fé. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar impetrando a bênção apostólica. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seja sobre você, seu lar, sua família. Que a graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e as consolações do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que assim seja, que Deus abençoe você, fique atento às programações e que Deus abençoe você que nos acompanhou nas programações online, que vão ser assim por algum tempo. Fique com Deus, um bom domingo, uma boa semana, junto com o Senhor Deus na sua vida.